E o programa de hoje vai relembrar os principais assuntos que abordamos nesses últimos 9 meses aqui na Jovem Pan News Londrina, desde a estreia no dia 21 de março. O RN de Londrina trouxe uma série de informações em primeira mão. São 9 meses de uma parceria de sucesso entre nós e você. E no programa de estreia nós trouxemos assuntos que impactam diretamente a vida da população e tratam do desenvolvimento da nossa cidade. Conversamos com o engenheiro Gerson Guariente sobre a privatização do aeroporto de Londrina, que teve como vencedora do leilão a CCR Aeroportos, que também conseguiu a concessão de outros terminais aeroportuários. Na época, a discussão foi sobre o pacote de obras que deveriam ser realizados para que o aeroporto de Londrina melhorasse e acompanhasse o desenvolvimento de Londrina. Ainda nos primeiros dias do nosso jornal, trouxemos em primeira mão o primeiro aditivo que a Prefeitura de Londrina concedeu à empresa TCE Engenharia, que é responsável pela construção da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. O valor era de R$4,5 milhões. Saiu no dia 21 de março desse ano, quando 25% do total da obra tinha sido executada. O secretário de Obras, João Versosa, explicou os motivos do aditivo e antecipou que um segundo aditivo, o que realmente aconteceu, encareceria a obra em mais de R$6 milhões. Vamos acompanhar um trecho da entrevista do secretário. Além disso, devemos ter nos próximos dias um reajuste de contrato da mesma obra. E o realinhamento de preço dos insumos tem um motivo, que é o equilíbrio econômico-financeiro. Agora, o reajuste contratual é uma previsão contratual. Poucos dias depois, começou a novela envolvendo a construção de outra obra, a da sede do SAMU. Faltando 14 dias para o primeiro prazo final da entrega do prédio, a empreiteira abandonou a construção no começo de abril, isso depois de receber um aditivo financeiro de R$111 mil. O início de muitos outros problemas, a empreiteira só retornou às obras no final de maio, mas mesmo assim em ritmo lento. Até o dia 9 de dezembro, última medição feita pela Prefeitura, apenas 80% do total foram concluídos. A obra tem de ser entregue na primeira quinzena de janeiro, mas isso não deve acontecer. Bom, ainda em abril, a execução da trincheira teve a primeira paralisação dos funcionários. Os trabalhadores fecharam o canteiro para cobrar a TCE Engenharia pelo não recebimento de verbas indenizatórias e pelo também não pagamento do fundo de garantia. O problema não foi sanado e só neste mês de dezembro 2 paralisações foram realizadas pelo mesmo problema. Um verdadeiro caos em obras públicas. Mesmo com a concessão de aditivos e novos prazos, a nossa produção realizou um levantamento no portal da Transparência, que mostrou que das 21 obras que estavam sendo realizadas, 9 tiveram aditivos. Dessas, 8 receberam aditivos financeiros, ou seja, já saíram mais caras do que o previsto no momento da licitação. Entre elas, a campeã de aditivos é a reforma da maternidade municipal, que foi iniciada em 2019. Ao todo, foram 9 aditivos. Desses, 3 foram financeiros e encareceram o custo em R$320 mil. O secretário de Gestão Pública, o Fábio Cavazotti, confirmou que na maternidade faltou planejamento por parte da Prefeitura. Por isso, a obra vem se arrastando desde 2019 e vai terminar este ano sem a conclusão. Se informou a empresa que ela teria que primeiro fazer a ampliação e só depois de finalizada a ampliação é que ela passaria a fazer a reforma do prédio. E a reforma do prédio pré-existente, inclusive em etapas paulatinas para não inviabilizar o funcionamento da maternidade. O que eu posso dizer, a visão que eu tenho, não sendo engenheiro, estou passando para você informações da área da gestão contratual, é que aquela obra vem evoluindo de acordo com as possibilidades, certo? Dificilmente se poderia imaginar que aquela obra pudesse, com o funcionamento de 100% da maternidade, ela ser mais rápida do que está sendo. Portanto, na minha forma de ver, houve um erro na expectativa de prazo de realização daquela obra, porque não se previu. Ora, é diferente eu fazer uma reforma na maternidade em que eu consigo transferir a maternidade para um outro local e ela fica simplesmente para ser feita a obra de engenharia, como foi feito, por exemplo, se eu não me engano, na questão do PAI. Outra que nem chegou perto de ser concluída e que também está mais cara é a trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco. Está nem perto mesmo, está bem longe de ser concluída, né? Só nesse ano, entre o aditivo e outro, o custo subiu 35%.
Cavazotti destaca que, nesse caso, houve o pedido de reequilíbrio financeiro por conta da elevação dos custos dos materiais. Como saiu primeiro o reequilíbrio dos insumos relacionados... Aquela obra teve reequilíbrio do quê? Especialmente nos itens que tinham aço, que tinham cimento, que tinham concreto, que são diversos itens daquela construção que tem aço, concreto, cimento na sua composição. Estes itens, se eu não me engano, são 18, 20, algumas dezenas de itens que tinham esses insumos, eles foram objeto de reequilíbrio econômico e financeiro. E digamos que aquela é uma planilha que tem aproximadamente 500 itens, um percentual muito pequeno deles é que foi objeto do reequilíbrio. Quando chegou a data do reajuste, que é um direito da empresa, o que se fez? Se exclui do reajuste os itens que já haviam sido reequilibrados, porque o item que é reequilibrado, a data do reajuste ela é restabelecida para mais 12 meses. A advogada Jacira Tonello, do Observatório de Gestão Pública de Londrina, explicou que a falta de planejamento da Prefeitura na execução desses contratos faz com que as obras acabem se arrastando por um tempo maior que o necessário. O que a gente tem visto, pelo menos aqui em Londrina, que é o município onde a gente atua, mas o que a gente tem visto é o seguinte: problema no planejamento é bem complicado, porque às vezes não se faz o planejamento. Um exemplo claro disso foi a questão do bosque, da reforma do bosque. Então, foi feito de uma forma que ficou muito clara a falta de planejamento. Eles começaram a reforma mesmo antes de ter a aprovação da SEMA, de saber quantas árvores e quais árvores seriam cortadas, enfim. Então, falta de planejamento. O secretário Cavazotti diz que não pode comparar obras públicas com as privadas, isso por conta da legislação. Bom, e depois de todos esses dados que a Jovem Pan News Londrina trouxe, os vereadores convocaram os secretários de Gestão Pública, o Fábio Cavazotti, o secretário de Obras, o João Versosa, para explicar os atrasos constantes. Durante a sabatina, o secretário de Obras reconheceu que os atrasos ainda ocorrem com frequência, mas que todos eles são justificáveis e que os aditivos financeiros são concedidos para que as terceirizadas continuem com os trabalhos e que houve aumento do preço dos materiais com a pandemia. Tivemos, além das dificuldades normais da obra, tivemos um momento de pandemia que impacta diretamente na obra, uma obra que tem um custo inicial que foi necessário a gente trabalhar a questão de realinhamento de preços de insumos. Então, tem previsão, como o secretário Cavazotti falou, contratual de realinhamento. Só naquela obra ali foi um reajuste de 6 milhões de reais, uma obra de 25. Isso contando que nós descontamos valores que abaixaram de preço. Nós tivemos reajuste de alguns insumos, outros abaixaram e, na média, o resultado final deu um reajuste desse nível aí, muito impactante, que no fim vai acabar sendo arcado com recurso próprio do município, porque é uma obra financiada e ela não admite esse recurso, esse realinhamento no orçamento dessa obra. E não foram apenas as obras da Prefeitura que sofreram com atrasos durante esse ano. A duplicação da PR-445 também demorou para ser iniciada. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional proibiu o início dos trabalhos pela falta de estudos que garantissem a segurança dos sítios arqueológicos que existem na região. A liberação aconteceu somente em agosto e, mesmo assim, em parte do trecho entre Lerroville e Mauá da Serra, apenas está acontecendo. O trecho entre Lerroville e Irerê segue sem duplicação. Bom, ainda falando na PR-445, os moradores de Lerroville cobraram para que o Departamento de Estradas de Rodagem mantenha o viaduto que era previsto ali na entrada do distrito e acabou sendo suprimido do projeto. O assunto ainda não terminou de ser discutido, não foi definido e os moradores continuam lutando para que a obra seja executada. Pois é, Raquel, muitas obras aí esse ano, né, atrasadas, e assim, o pior de tudo isso não é nem a questão do atraso das obras. No geral, assim, em conversas com vereadores, em conversas com o próprio secretário de Planejamento que esteve aqui, na fala de todas as autoridades que poderiam estar se movimentando, eles acham isso normal. Entendeu? É assim, temos problema, é o problema com a lei. Aí você questiona, é que o público é diferente do privado.
Sabe, você não vê uma movimentação assim, realmente, estamos com problema, esse ano foi ruim, 2023 nós temos que fazer um ano diferente, não temos que sentar em cima apenas da lei e falar, o problema é a lei, porque é essa a resposta que a gente tem. Quando nós questionamos, recebemos isso. É que é difícil, né? É lei de licitação, deixa a gente engessado. A gente até reconhece que realmente a lei e os contratos aí para essas licitações, eles engessam um pouco. Em que sentido que eles engessam? Você tem que respeitar alguns prazos. Quando você vai cobrar da empreiteira, você tem que respeitar alguns prazos e alguns trâmites, assim. Você tem que formalizar, falar para ela apresentar dados, aí ela tem tempo para retornar, e daí voltar. Tudo bem, isso tudo atrapalha. Mas eu acho que é preciso discutir alguns meios de fiscalização mais eficientes para que essas cobranças sejam mais rápidas. Porque o que a gente vê é um intervalo muito grande para fazer essas cobranças, uma tolerância muito grande, né? Então, os moradores do entorno, está todo mundo reclamando, aí já encheu o saco, já foi lá para a imprensa, reclamou para a imprensa soltou. Aí eles vão olhar. Não é uma coisa, a gente viu, o secretário veio aqui, o de planejamento, né, o Marcelo Canhada, falando, não, a gente tem um fiscal por obra, eu também vou lá, mas está faltando alguma coisa. Porque a gente tem informações, por exemplo, dos moradores do entorno, falando de como é que acontecem essas obras. Raquel, falta funcionário, né? Da trincheira da Rio Branco, só para dar mais uma deixa para o seu comentário, na trincheira da Rio Branco, por exemplo, nós trouxemos em março 25% da obra. Nós estamos agora com a última medição apontando cerca de 40%. Então você tem aí 15% entre março e dezembro. 9 meses. A gente está falando de praticamente a obra caminhar 1,66% por mês. É nada. Não dá 2% de evolução por mês. E será que isso não pode ser fiscalizado? Isso não pode ser cobrado de uma maneira diferente? A gente entende que tirar a empresa às vezes é mais complicado, porque tem que abrir outra licitação, ela pode recorrer, enfim, é aquele inferno jurídico, né? Só que não dá para fazer nada antes, precisa ficar esperando, que nem você falou, essas contas que você fez são ótimas, né? 1,65 por mês, pelo amor de Deus, isso é vergonhoso. É praticamente uma obra parada, né? É assim, exatamente. Você tem ali, assim, uma obra, você fazer um cálculo do seguinte, você tem uma obra que deveria ter 50 funcionários trabalhando para caminhar e você tem 5. Então você tem 5 funcionários se movimentando ali para dar uma sensação de que a obra não está parada, apenas, e a obra está caminhando 1% ao mês. E aí o reflexo disso se a obra está caminhando desse jeito, quão mais cara ela vai ficar? Porque a cada mês que está passando, nós estamos, óbvio, deixando a obra mais cara, porque mês a mês as coisas estão subindo. E eles estão prometendo que vão entregar em julho do ano que vem. E pelas suas contas, nesse ritmo, se fez 15% em 9 meses, não vai fazer quase 50% em 6. Né? Essa conta não bate. A não ser que eles resolvam trabalhar de um jeito surpreendente agora, com mais funcionários. A prefeitura até pediu para eles um esclarecimento de quantos funcionários estão lá, estão recebendo FGTS, porque estão reclamando, né? Não receberam as férias. Uma paralisação essa semana. É um rolo danado, né? Então, quer dizer, a gente caminha para trás. E sem contar que tem a questão também da PR-445, né? Que são aqueles projetos que vamos fazer, fica tudo lindo no papel, e na hora de executar, nós resolvemos mudar, não vai ser assim. Aí surpreende os moradores com uma coisa que não foi combinada, né? Então, assim, a gente vê muita falta de transparência no poder público, uma falta de ser mais contundente com as coisas. A imprensa é chata. Alguém tem que ser chato nessa história, porque a Câmara não fiscaliza. Da PR-445 não é o caso, né? Porque não é. Mas da trincheira, deles. Por exemplo. Mas aqui dentro da cidade, quem que está olhando por isso? Quem que está lá questionando? E eu não falo nem tornar isso público, porque todos esses vereadores têm porta aberta na prefeitura, né? É uma questão de ir lá e cobrar do prefeito, né? Se nós temos aí o fiscal para cada obra, como disse o secretário de planejamento, não poderia juntar aí 5, 6 vereadores e falar, vem cá, vamos junto lá. Vamos conversar. Vamos fiscalizar, porque a obra está caminhando 1%. Então nós vamos entender qual que é o problema. É falta de funcionários da empresa? É falta de maquinário? Não está chegando insumo?
Né? Nós estamos sendo muito complacentes, muito bonzinhos com a empreiteira. Então, e uma empreiteira que tem uma série de problemas no restante do Paraná, tá com uma obra praticamente parada lá em Curitiba também. Sim. Enfim. Então a grande questão é essa, sabe? Você vê o ano inteiro, assim, uma morosidade, sabe? Aquela coisa assim, sempre tem a desculpa na ponta da língua. Sempre tem a desculpa na ponta da língua. Ah, mas estamos com um problema com obra atrasada. Ah, mas é por conta da lei de licitação. Ah, mas não dá para ser melhor? A gente não poderia fazer melhor? Ela vira um amuleto, né? Ela vira um apoio para poder justificar tudo. Né? E aí quando você cobra, não dá para melhorar? A gente não prevê um 2023 melhor? Não tem como, sabe? Assim, que foi o que a gente ouviu aqui. Foi o que a gente ouviu. Não tem jeito, ela pode ser mais célere? Não. Não, a gente pode sonhar um 2023 com as obras caminhando em Londrina? Não. E não é a gente que tá falando, tá? É o secretário. Vai ser do jeito que tá e acabou. É mais ou menos isso que a gente ouviu e realmente é lamentável, porque Londrina, na primeira gestão, foi realmente uma abertura de um canteiro de obras geral na cidade, só que nós paramos por aí. Uma expectativa imensa, né? Com todas essas obras que realmente vão trazer bastante benefício aí para a cidade. Sim, mas paramos por aí, né? Temos hoje obra do SAMU sem ser entregue, com problema. Maternidade segue com problema. Nós temos a trincheira da Rio Branco com problema, para falar algumas. Só, né? Porque a gente pode continuar aí ainda falando de outras obras. Falando das maiores, né? Falando das maiores, né? Se a gente for falar no geral, realmente, sei lá, 80%, 90% das obras, nós temos problemas hoje na nossa cidade.